Então, essa aqui é uma fatura da concessionária Copel, né, que atua no estado do Paraná. Eu sei, galera, que cada estado tem a sua concessionária, eu sei que a CPFL trabalha diferente, eu sei que a Celesc trabalha diferente, né? Tudo bem. Só que elas têm um modus operandi muito parecido, até para que as coisas fiquem fáceis de entender de uma maneira universal, tá? Então, uma coisinha e outra muda, talvez a posição no layout da fatura mude um pouquinho, mas aqui eu quero dar algumas instruções para que você busque, né, essas palavras em específico, porque elas sempre vão estar ali na sua fatura e você vai conseguir... Agora esta chamada Beleza? está sendo gravada. Então, essa parte do cabeçalho da fatura aqui, né, eu pontuei 4 itens que são muito importantes, né, eu quero que vocês anotem cada um deles aí. E o primeiro, você está vendo ali escrito classificação, tá? Que nesse caso aqui, é um B1 residencial, tá? Muita gente fica com dúvida, cara, o que é B1, B2, B3? Tá? Quando a gente vê a letra B, ali, independente do número 1, 2, 3, quando a gente vê a letra B, significa que o nosso cliente está na baixa tensão. Tá? O que é baixa tensão, pessoal? É quando o cliente ele utiliza até 1000 volts naquilo que ele está recebendo de energia para tocar o barco ali da casa, do negócio dele. Tá? Então, até 1000 volts o cliente está em baixa tensão. O que é 1000 volts? Sabe? A gente tem 120, 110, né, volts, 220 volts, 380, 440 e por aí vai, até 1000 volts, tá? A ideia não é ficar dando muita informação técnica, mas só para vocês entenderem aqui o que é baixa tensão, tá? É quando o cara tem uma demanda que é comportada até 1000 volts, tá? Então, nesse caso aqui é um B1 residencial, quando é B2 ele vai estar na área rural, mas ainda é uma baixa tensão, e B3 é um comércio, alguma coisa assim que é menor, que não precisa de alta tensão, então ele está ainda na baixa, tá? E às vezes ele tem um trifásico, um bifásico, enfim, tá? Porém, não muda nada, ele está na baixa tensão. Então, tudo que é B é baixa tensão, B1, B2, B3, beleza? Então, aqui, esse cliente que a gente está falando, como eu disse, é uma fatura de baixa tensão. Classificação, pessoal, por que é importante a gente entender isso? Tá? Porque a classificação normalmente determina o desconto que o teu cliente vai ter. Então, às vezes você entra numa padaria lá, você bate na porta, o cara te dá a fatura, você vê lá que ele é um B3, um B1, então isso significa o quê? Que você tem uma noção, normalmente aqui no Paraná, por exemplo, eu sei que esse cara aí vai ter no máximo 10% de desconto, tá? Quando é alta tensão, você sabe que ele pode chegar ali até os 40%, né, de desconto, como a gente tem falado nos nossos veículos aí de treinamento, enfim, de grupo de WhatsApp, informando os leques, beleza? Então, todo mundo entendeu aqui, pessoal, como eu encontro a classificação do meu cliente, tá? Eu olho na fatura ali, normalmente está no cabeçalho essa informação. B1 residencial, então ele é um cliente de baixa tensão, ok? Reagem com a palminha aí, com o joinha, quem está compreendendo, quem está entendendo. Eu vou para o número 2, tá? Agora, o número 2, obviamente, eu apaguei aqui, porque são os detalhes pessoais desse cliente, tá? O que significa, pessoal? O número 2, então. Por que é importante? Porque é aquela informação que me leva para quem é o responsável, o titular da conta, tá? Então, quando eu vejo o nome completo da pessoa, vejo o CPF dela, vejo o endereço, eu sei quem eu preciso procurar para falar, né? Porque a gente sabe aqui que não adianta se a gente atende um cliente, ele passa a fatura, a gente roda a simulação, mas a gente não está falando com quem é o responsável, com quem é o titular daquela conta, não adianta ele assinar, essa fatura vai voltar e vai lá para os valores retidos da sua venda. E você vai ter dor de cabeça com isso, tá? Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar no início, esse treinamento também é para te ajudar a ter o mínimo de venda retida, tá? Então, por isso que é bastante importante você prestar atenção aqui. Então, o número 2, depois eu vou mostrar essa fatura inteira, você vai ver lá. O número 2 aqui, normalmente nesse campo que está em branco, estaria os nomes, os dados pessoais do cliente, né? Nome completo, o endereço dele, o CPF, beleza? São dados que a gente precisa para poder rodar a proposta para ele lá no aplicativo, tá? Número 3 é a unidade consumidora, pessoal. O que é a unidade consumidora? É o código de registro, né, do relógio dele, né, vinculado ao CPF ou CNPJ, né, daquela pessoa física ou jurídica, né? Então, aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho um relógio que é onde eu recebo energia e distribuo aqui para minha casa, que é da concessionária, né, e que é a forma como ela utiliza para poder medir aquilo que eu estou consumindo de energia. Tá? Então, sempre a unidade consumidora, que é um relógio que está aqui na residência, ela vai estar vinculada a um CPF
ou um CNPJ que me faz, então, responsável por essa unidade, tá? E por que isso é importante? Porque se essa unidade consumidora não bater com o CPF ou o CNPJ que você colocou na sua proposta, isso vai voltar, tá? Porque na hora que a concessionária conflitar e ver que a unidade consumidora não bate com a informação do CPF ali, com o titular, né, ela vai reprovar. Então, pessoal, eu sempre digo isso, não fiquem afobados na hora da venda, tá? Analisem o caso certinho, tá bom? Então, sempre confere no aplicativo se ele leu o número da unidade consumidora certinho, beleza? Unidade consumidora, é muito importante vocês saberem, tá? Tem algumas concessionárias que não utilizam esse nome, né? Por exemplo, a CPFL, ela utiliza código, né? Código do cliente, né? Então, código de consumo, né? Código de instalação. Então, você tem que estar sempre atento a essa informação, tá? Se você não tem unidade consumidora na nossa concessionária, procure por alguma coisa correlacionada a código de instalação, tá? Porque isso equivale à unidade consumidora. Beleza, galera? Então, espero estar sendo claro aqui com vocês, entendendo a importância aí também de sabermos a questão da unidade consumidora, né? E vamos então aqui para o nosso quarto ponto, que é o vencimento, tá? Por que é importante eu saber o vencimento, né, da fatura? Porque, pessoal, se essa fatura tem alguma multa, né, primeiro de tudo, se ela tem alguma multa, né, alguma penalização, né, para o cliente ali nessa fatura, você vai pegar referência por esse vencimento, tá? Informou lá, por exemplo, aqui nesse caso, né, o vencimento de dezembro do ano passado. Vamos supor que nessa fatura tem uma informação assim, ó, consta, sei lá, débito, né, consta multa referente ao mês 11. Então, você sabe que você está com uma fatura do mês 12, né, e ali vai estar a informação do mês 11, mas tem informações, inclusive nessa conta eu peguei ela justamente por isso. Nessa fatura aqui não informa qual é o mês que está exigindo o comprovante ali que está falando. Ela fala que tem multa, mas não fala qual é o mês. Então a gente entende que é sempre o mês anterior, né, que essa fatura está trazendo de informação a multa. Então, se eu tenho a referência dessa fatura aqui, que é o vencimento do mês 12, eu sei que ela está falando que tem uma multa referente ao mês de novembro. Eu vou chegar mais para frente aqui, eu vou explicar com mais detalhe isso, vocês vão conseguir visualizar melhor, tá? E o vencimento é legal por quê, galera? Porque quando eu pego a última conta do cliente, né, eu tenho uma média de consumo mais fiel, tá? Então, se eu pego a última conta dele, a média de consumo dele ela vai estar muito mais fiel do que eu pegar uma de 2 meses atrás, 3 meses atrás. Então, é sempre importante eu pegar a fatura correspondente ao vencimento, ao mês que eu estou ali, a última fatura. Beleza? Então, essa é a primeira parte que eu considero importante do cabeçalho, tá? Das faturas, que então, só para a gente retomar, a gente falou de classificação, né? Que sempre quando é B1, B2 ou B3, ali nós temos uma fatura de baixa tensão, tá? Nós falamos dos dados pessoais do cliente, que são importantes, por quê? São importantes porque é essa informação que determina quem é o titular. Quando eu estou no ponto de venda, eu olho ali, você que é o fulano que está aqui na conta? Sou eu sim. Você é o titular? Sou o titular. Né? Você olha o nome do fulano. É você esse aqui? Não, esse aqui é o dono do prédio, não sou eu não. Então, você já sabe que você não está falando com o titular, tá? Então, por isso é muito importante essa informação. Número 3, a unidade consumidora, você sempre averigua, porque se o aplicativo lê de alguma forma errada, aconteceu alguma coisa ali, ela não vai bater com o CPF que você alimentou, então você vai ter a conta retida. E o mês do vencimento ali é sempre importante, porque se tiver alguma multa, né, eu sei que é do mês passado, então eu sei que, poxa, se tem uma multa aqui e eu estou no mês 12, então ele está pedindo um comprovante do mês 11, que eu preciso pegar. Então, tá? E eu sei também que a média, né, vai ser mais fiel com relação ao consumo do cliente. Tá? Pessoal, só peço para que façam as questões aí de vocês, por gentileza. Por favor, só para a gente manter a ordem aqui no treinamento. Por favor, todos atentos, tá bom? Muito bem. Então, parte de cabeçalho. Ok, certinho, organizadinho, bonitinho. O segundo ponto que eu considero muito importante para que nós entendamos da fatura é a parte dos itens, né, que compõem essa fatura. Então, essa tabela aqui traz para nós tudo que está sendo cobrado do cliente, beleza? Então, aqui nós vamos falar do primeiro ponto ali, energia elétrica e consumo. Então, aqui está dizendo que ele consumiu 2.129 kW, tá? Então,
Primeiro, o número 1 aqui é a cobrança referente ao consumo, o quanto que ele gastou referente ao consumo de energia dele. Então, energia elétrica, consumo. Às vezes, tem algumas faturas que traz TE, letra T e a letra E, TE, tarifa de energia, né? Então, o que a gente consumiu, tá? Então, anota isso, TE, tarifa de energia, significa o que o cliente consumiu de energia em quilowatt, tá? Então, ali ele consumiu 2.129, né? Preço com tributos e tal, R$ 813,91 ele gastou de energia. Segundo ponto, pessoal, energia elétrica, uso de sistema. Então, aqui a Copel está cobrando desse cliente, né, um aluguel, né, pela rede dela, pelo poste, pela fiação, pela transição da energia lá da distribuição até a casa dele. Tá? Então, a gente paga essa estrutura para a concessionária. Tá? Então, normalmente, isso traz o nome de TUSD. Tá? Então, você vai ler sempre ali, TUSD, que significa tarifa, né, de uso de sistema de distribuição. Então, o cliente paga também. Então, ele transicionou 2.129 kW, ela cobrou R$ 953,12 para levar essa energia até a casa dele. Então, repare, ele está pagando mais para transportar a energia, mais para distribuir a energia para ele do que o próprio consumo. Então, por isso que às vezes alguém fecha uma conta alta, né, e na hora que vai rodar o valor faturável, o cara, poxa, mas por que tão pouco? Olha lá, porque, olha, aqui nesse caso, por exemplo, a gente está cobrando, a concessionária está cobrando mais distribuição do que a própria energia. Né? Então, às vezes a gente olha ali e fala, poxa vida, mas por que veio tão pouca comissão? Por que tão baixo o valor faturável? Porque os caras cobram mais sobre imposto, multa, o próprio uso do sistema do que a energia que o cliente consumiu. Tá bom, pessoal? Então, aqui uma informação para ficar clara para vocês, tá? Porque isso é muito importante a gente entender. Às vezes, a distribuição é mais cara que a própria energia em si. Bom, então aqui nós temos energia, né, no consumo bandeira vermelha e energia de consumo, né, bandeira amarela. Então aqui é uma taxa que a gente sabe que a gente paga mais quando estamos em baixa estiagem, quando nós estamos sem chuva, né, e as águas baixam nas hidrelétricas, então o pessoal cobra mais caro para a gente poder, para a gente consumir energia, eles cobram mais caro, né, é uma taxa, porque essa energia fica mais cara para ser gerada. Lembrando que quando o cliente está com a gente, ele está isento disso daqui, e inclusive ele ganha mais desconto com a gente nesses períodos, tá? Então aqui ele está sendo cobrado, olha que interessante, no mesmo mês, ele está sendo cobrado bandeira amarela e bandeira vermelha. Isso significa que no meio do mês ali, alguma coisa aconteceu e eles mudaram de amarela para vermelha, ele pegou as duas bandeiras no mês só. Agora, pessoal, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Ó, na bandeira vermelha, ele transicionou ali 399 quilowatts, certo? Ele pagou R$ 41,42 por isso. Na bandeira amarela, ele transicionou 1.729 quilowatts e pagou R$ 42,95 por isso. Olha que coisa engraçada. Olha como fica muito mais cara a bandeira vermelha, da bandeira amarela para a bandeira vermelha. Ele transicionou bem menos energia na bandeira vermelha, mas ele pagou o equivalente aos 1.729 quilowatts que ele transicionou na bandeira amarela. Então, de fato, isso é um impacto muito grande na conta do cliente. Então, esse é um argumento de venda muito bom, porque a gente tira o cliente disso, tá? Isso é muito legal. Vamos lá, pessoal, para a gente correr. Multa sobre iluminação pública. O que acontece aqui? O cara, ele pagou atrasada a fatura, ou ele não pagou essa fatura, então ele tem multa sobre iluminação pública, que é uma taxa que a gente tem que pagar pela luz, né? Ele teve multa por atraso no pagamento, então se ele não pagou, né, a fatura, ou ele pagou atrasado, ele tem nessa conta aqui uma multa, né, devido a essa questão do atraso ou não pagamento, tá? Então ele tem aqui também no 7º ponto ali, juros da conta anterior, ou seja, ele pagou uns juros, né, por conta do mês anterior, por ter pago atrasado ou por ainda não ter pago, tá, de R$ 14,35. Ele tem um acréscimo moratório, né, então olha só que interessante. Então, do período que está atrasado, eles fazem uma correção monetária dessa fatura e ainda cobram o valor do cliente, né? Então, quando a gente atrasa a conta, a gente paga muita coisa a mais que a gente nem imagina, né? E aqui a gente tem, depois ali no ponto 9, né, a iluminação pública do mês, tá? Que ele tem que pagar. Então, pessoal, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Se o cliente tem multa, você precisa trazer comprovante, tá? Se você pegou uma fatura dessa aqui, tem multa, cara, eu preciso do comprovante. Essa multa é referente a quando? Bom, não tem a data aqui, né? Mas
essa fatura ela vai trazer uma observação mais para frente depois, mas eu quero dizer para vocês agora aqui, ó. Pô, se eu vi que tem multa, né, então ela não está me falando a data, eu entendo que é do mês passado. Então, se essa fatura venceu, né, está vencendo no mês 12, eu preciso dos comprovantes de pagamento do mês 11. Tá? Então, você pede para o cliente, ó, tô vendo que teve multa aqui e tal, você pagou atrasado no mês passado, eles vão me pedir o comprovante. Então, me dá o comprovante, por favor, essa daqui é o mês 12, eu preciso do comprovante do mês passado, mês 11, para eu poder apresentar, senão a sua venda vai ficar retida. É aqui que você vê, pessoal, nos itens de fatura, tá? Quando o cliente tem multa ou algum débito, alguma dívida, tá? Então, isso é para vocês prestarem bastante atenção, porque isso impacta, de fato, lá na ponta, nas nossas vendas, tá? Então, o próximo ponto no corpo aqui da fatura também, nós temos o histórico de consumo, que ele serve, né, para média de consumo, tá? Então, como que eu faço a média de consumo, Robinho? Né, como que eu entendo? Então, aqui, sempre na fatura, você vai ter essa informação, histórico de consumo. Você quer saber o que o seu cliente consumiu, né, a média dele no mês, com relação ao que ele consumiu no ano, você tem que somar esses valores aqui, ó. Então, nesse histórico de consumo, eu tenho de novembro de 2024 a novembro de 2023. Ciclo de 12 meses certinho. Então, eu pego dessa primeira barra aqui, eu tenho todos os quilowatts, né, referente aos meses que ele consumiu. Novembro, 2,378, dezembro de 2023, 25,53. Então, eu somo esses 12 números aqui, né, e divido por 12, eu vou saber a média de consumo de quilowatt desse cliente por mês. Beleza? Esse é um cálculo mais ou menos que o nosso aplicativo também faz, tá? E nessa fatura também ele traz uma informação de débito, pessoal. Então, olha que interessante aqui. Se você for lá no número 2 aqui, ó, na penúltima linha, vai estar escrito débitos. Então, tem débito do mês 9 de 2024 no valor de 1.567 e tem débito do mês 10. Então, ele não pagou a conta de setembro e não pagou a conta de outubro, né? Então, o que a gente precisa ter? Comprovante de pagamento dessas contas aqui, senão a tua venda não vai ser aprovada. Quando você viu que ele tem débito, você tem que falar para ele assim, cara, você tem que pagar, por isso é em dia, senão a gente não consegue. Daí ele tem que pagar, te manda o comprovante, você faz o processo dele, quando gerar a pendência no aplicativo, você sobe os comprovantes, que aí tá tudo certo, vai estar comprovado que ele pagou. E a gente segue o baile com a sua venda lá na nossa base. Beleza? Então aqui traz um pouquinho dessa informação de débitos que ele tem. Tudo certo aí, pessoal? Todo mundo entendendo? Reagem, por favor, aí, ó, bate uma palminha, faz uma festa. Né? A gente acabou de falar da fatura de baixa tensão. É isso que é importante que você entenda aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês essa questão das multas ali, de onde você encontra, se o cliente tem multa ou não tem, se ele tem débito ou não. Eu vou mostrar essa fatura no final aqui, ela inteira, para você entender o layout, tá? Vamos lá, que eu tenho pouco tempo. Agora eu vou falar um pouquinho de uma conta de alta tensão. Aqui eu vou falar um pouco rápido, galera, por quê? Porque é basicamente igual à fatura de baixa tensão, tá? Só muda o quê? A classificação. Conta de alta tensão, tá vendo ali? Classificação A4. Esse cara é uma indústria, tá? Quando uma pessoa vira média alta tensão, galera? Quando ela consome mais, quando ela precisa de mais de 1.000 volts de energia. Então, média tensão vai de 1.000 a 69.000 volts de energia, então esse cara é uma média tensão. Tá, e acima de 69.000 volts, até 270.000 volts, o cara é alta tensão, tá? Eu não vou entrar nesse mérito agora, nós vamos, o Brandão, depois ele vai dar um treinamento sobre isso para nós ali, na medida do nosso desenvolvimento do time. O Alan falou isso, então eu não vou ficar focado nisso, vamos falar de fatura. Então, peguei uma fatura na mão, classificação A4, A3, A2, A1. Opa, eu sei que meu cliente está na alta tensão, eu sei que ele pode ter bastante desconto. Todo mundo gosta de negociar esse cliente porque o cara fica sempre feliz com o desconto que ele tem, porque normalmente é mais que 10%, é mais que 20%, então é expressivo e é aquela venda fácil de fechar. Então, quando você pega a conta na mão, viu ali, classificação A, você sabe que o seu cliente é alta tensão, beleza? De A1 até A4. O resto é tudo parecido, vai ter ali o campo dele, ali o nome dele tudo certinho, vai ter a unidade consumidora e vai ter a data de vencimento, que ela serve justamente para as outras, igualzinho eu expliquei para baixa tensão, tá? Aqui, pessoal, é importante lembrar que clientes de alta tensão que está aí, obviamente ele vai estar no CNPJ, você tem que pegar o contrato social dele, tá? Lembre sempre de pegar o contrato social desse cliente, porque a gente vai exigir, a empresa vai exigir de você ali no aplicativo, tá bom? Para essa venda continuar seguindo. Vamos lá, então aqui, olha, itens de fatura. Aqui muda um pouco com relação à baixa tensão, né? Então você vai ver ali, ó, primeiro ponto,
né? Energia elétrica, né? O TE, que é a tarifa de energia de ponta. Então, esse cara aqui, ele consumiu ali 350 quilowatts, 350 quilowatts ali no mês, então gerou para ele R$ 201, tá? E aí e ele cobra também ali o transporte dessa energia de 350 ali, provavelmente pouquinho ele consome em horário de ponta, tá? Nós vamos ver mais para frente ali nos gráficos dele. Então, olha que engraçado, ó, ele pagou R$ 201 pelo consumo, mas ele pagou R$ 578 pela distribuição dessa energia para ele, tá? Então, TE de ponta é tarifa de energia em horário de pico, tá? Quando tem ponta fora ponta, pessoal, ponta significa horário de pico de consumo de energia. Normalmente aqui no Brasil, eu até anotei aqui para não esquecer essa informação, mas ela vai horário de ponta das 17h30 até as 20h30. Então, se o cliente consumiu o horário de ponta, ele paga mais caro nessa tarifa, tá? E paga mais caro no transporte dela também. E aqui ele tem no terceiro item ali, tarifa de energia fora a ponta, ou seja, o que ele consumiu fora do horário de pico. Qual é esse horário, então? Tarifa fora a ponta, que é o horário das 21h30 até as 16h30, né? É fora do horário de pico. Então, esse cara ele gasta muito mais fora a ponta do que ponta, tá? Ele consumiu ali 115.227 quilowatts. E ali teve também a cobrança, tá? O USD ali, ou chamam de TUSD, enfim, ou só escreve o uso do sistema, é mais para abreviar, né? Ele foi também cobrado por essa energia que ele consumiu, obviamente, né? E a concessionária cobrou dele, então, aí mais barato, R$ 14.115 para levar essa energia para ele, tá? Então não tem erro, pessoal. Percebe que é o mesmo princípio. O que muda é que ele consome fora ponta e consome ponta, né? Horário de pico e horário fora de pico. Beleza. Aqui ele paga um reativo, né, de energia de ponta e também fora ponta. Provavelmente esse cara tem algum equipamento que é um pouco mais antigo, um pouco mais velho, que causa um ruído, né, nesse trânsito da energia, né, e faz com que essa energia se perca. Eles chamam de uma energia que não trabalha, né? Então, uma energia que perde e ela não produziu nada. Esse cliente, quando ele tem alguma coisa que está fazendo com que ele gaste uma energia que não trabalha, ou seja, que não é aproveitada, ele é cobrado por isso, tá? Então, esse é um detalhezinho interessante de saber, mas o cara paga e paga muito dinheiro. Olha lá quanto que ele está cobrando pelo reativo excedente fora a ponta. Ele está pagando R$ 1.667,90. Então, o que acontece nesse caso? Ele tem que chamar um especialista para ver o maquinário dele, para ver se ele precisa colocar lá, né, alguns itens no departamento elétrico da empresa dele ali, né, da estrutura elétrica da empresa dele, para corrigir isso daqui, tá? Então, tem empresas especificadas, que são especializadas nesse sentido, beleza? Então, ele está pagando o reativo excedente aí de ponta e fora ponta, tá? Então, é uma demanda, então ele tem uma demanda contratada, então o sistema cobra, né? Quando o cara é alta tensão, ele tem demanda contratada. Ah, Robin, mas o que é demanda contratada? Demanda contratada, pessoal, eu gosto de usar o exemplo da internet. Tá? O que é a internet, galera? A internet, ela tem o quê? Os downloads ilimitados, mas você tem a banda larga, que é o que faz você navegar mais rápido ou devagar. Não, eu quero uma internet de 1 GB. Você não tem uma internet de 1 GB de download, você tem uma internet de 1 GB de banda larga. Né? Ela é uma potência na sua internet. Então, a demanda é justamente uma energia que é entregue para esse cara para ele tocar tudo que ele precisa ali, né, que é um volume muito maior do que uma baixa tensão numa casa convencional. Então, ele precisa de uma demanda, tá? Então, ele paga ali, ele está usando 308 de demanda, então ele paga por isso, né, para chegar essa demanda até ele. Ele está pagando reativo nessa demanda também, porque ele tem problema ali, né? Ele tem ruído, tem interferência ali na questão da energia com os maquinários, então ele perde dinheiro nisso também, tá? Pagando R$ 381, né? Nessa conta ele tem, igual na baixa tensão, adicional de bandeira amarela, que ele participou ali, pegou esse período de bandeira amarela, então ele tem que pagar por isso. E a conta de iluminação pública. Pessoal, eu estou correndo um pouquinho porque eu estou no meu tempo, mas vocês estão entendendo? Por favor, reagem aí de forma positiva se tiver tudo certinho, tá? Isso aqui vai ficar gravado, vocês vão poder ver, beleza? Depois eu vou tentar disponibilizar isso de alguma forma, mesmo que seja simples como tá? Mas então, aqui, ponta fora ponta, né? Ele paga por cada distribuição desses itens aqui, ele está pagando o reativo porque ele tem máquinas velhas que está fazendo ele perder energia ali, né? E adicional de bandeira amarela, tá? Ah, Robinho, o cara é alta tensão, lá no aplicativo mostra qual que é a demanda contratada do cliente.
né? Se você for olhar no botãozinho 2 aqui, no vermelhinho, né, tem grandezas contratadas. Ali tem ali, ó, demanda todos os períodos. Então, esse cara, ele tem uma demanda de 300 quilowatts contratadas, que é como se fosse a banda larga, né, da energia dele, tá? É uma demanda contratada que ele precisa para tocar todo o maquinário que ele possui, tá? Uma demanda boa até, inclusive. Então, 300 quilowatts, né? E aqui no gráfico, pessoal, que é o histórico de consumo dele, a gente vê que ele está estourando, né? Vamos aqui no 1 primeiro, ó. Aqui é o consumo em quilowatts dele normal, não estamos falando de potência, tá? Estamos falando do consumo de energia que ele precisa. Então, o azulzinho é o que ele consome em horário de pico e o vermelho é o que ele consome fora do horário de pico. Então, você vai ver, ó, que tem só uma rapinha de azul ali, ele quase não consome em horário de pico, tá? Mas em horário fora ponta ele consome bastante. Então, se você quer fazer o cálculo, né, ponta e fora ponta do seu cliente, você precisa vir aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó, embaixo do gráfico 1 aqui, que eu coloquei o número 1, tem ali, ó, o valor da fatura que ele pagou, a data de vencimento, a data de pagamento, o consumo ponta e o consumo fora ponta. Tá vendo? Consumo ponta, ele gasta pouquinho, como eu falei para vocês, ali, ó, 350, 373, 181, 136, né? E o consumo fora ponta é onde ele gasta mais. Então, se eu quero ter a média ponta e fora ponta, é só eu somar esses valores aqui, ó, né? E dividir por 12. Consumo ponta, somo todos eles, né? Do mês 9 de 2023 até o mês 8 de 2024, divido por 12, eu tenho a média. E assim também eu faço com o consumo fora ponta. Beleza? Então, aqui, tudo certo. E da mesma forma tem a questão da demanda dele, né? Então, aqui ele mostra que ele está estourando na demanda, porque ele tem uma demanda mensal de 300 kW, né? Que ele contrata, mas ele está estourando ali para 315. Então, ele paga uma multa porque ele está excedendo essa demanda, então ele está deixando um dinheiro na mesa aí também, porque falta a concessionária ligar para ele lá e falar assim, cara, nós precisamos aumentar a sua demanda porque você está estourando e isso que você está pagando a mais, você paga muito caro. Só que isso eles não querem fazer, né? Então, o cliente vai ficar pagando ali uma multa porque é bom para a concessionária, porque ela cobra muito mais caro, né, isso aí dele, do que se ele tivesse do jeito certo, tá? Então, tem uma demanda em horário de ponta, né, que é pouquinho ali, o verdinho, tá? E aí a demanda fora ponta, ele está até passando dos 300 que ele tem contratado. Pessoal, isso aqui é o que a gente chama de fatura, tá? Então, dos itens que são importantes, espero conseguir ter passado uma informação relevante para vocês hoje, que vocês tenham entendido. Tive que correr um pouquinho aqui, mas vocês pegaram no princípio, eu sei que agora vocês olhando, vocês vão entender o que está acontecendo, né? Vai estar mais familiarizado com o assunto e vocês vão conseguir chegar nos cálculos que vocês precisam, tá? Daí aqui, só para a gente encerrar, já vou passar a palavra aqui, né, para dar sequência ao nosso treinamento de hoje. Eu só quero mostrar para vocês aqui, ó, um layout completo de uma fatura de baixa tensão, tá? Então, como eu disse para vocês aqui, ó, o número 1 ali é o cabeçalho, né? Então vai ter o nome do cara, tal, os dados dele, unidade consumidora. Para baixo aqui, nós vamos ver os itens de fatura, que é onde está tudo que é cobrado, certinho. Número 3, aqui do lado está o histórico de consumo do cliente. E o número 4 é onde está o aviso concernente aí aos débitos que ele possui, tá? Essa aqui é uma fatura de baixa tensão, é tudo isso aqui que você precisa saber ler para poder explicar para o seu cliente, caso ele tenha alguma dúvida, tá? E aqui, então, não menos importante, quero mostrar para vocês também uma de alta tensão, tá? Para vocês entenderem como fica o layout dela. Aqui, ó, para a gente encerrar. Bom, então aqui é uma conta de alta tensão, né? Então nós temos aqui o número 1, que é o cabeçalho, normal, igual na outra. Itens de fatura, o número 2, onde está toda a especificação do que ele consumiu, ponta e fora ponta. Número 3, ali está a grandeza contratada dele, que é a potência que ele tem contratado com a concessionária, tá? Número 4 aqui é o consumo dele, que se a gente quiser fazer as contas e tal, aprender, tá o número 4 aqui, que é o histórico de consumo, e o histórico também da demanda que ele utiliza, número 5, tá? Essa aqui é uma conta de alta tensão, só para você entender como fica o layoutzinho dela, tá? Que eu mostrei cortado ali na apresentação para vocês. Fechou, pessoal? É isso aí? Espero que
que todos tenham entendido. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo tempo.